Randall William Rhoads, conhecido mundialmente como Randy Rhoads, nasceu em 6 de dezembro de 1956 em Burbank, Califórnia. Era o caçula de 3 irmãos. Sua mãe era professora de música e seu pai saxofonista. Juntos, eram donos de uma escola de música. Isso deu a Randy um contato muito cedo com esse universo. Ele começou a tocar em uma guitarra acústica Gibson, que herdou de seu avô aos 6 anos de idade. Nessa época já fazia aulas de guitarra e recebia lições de piano e teoria musical de sua mãe. Costumava praticar junto com seu irmão, que tocava piano e cantava. Foi através dele que Randy conheceu os Beatles e o rock and roll dos anos 50. Pouco tempo depois, Randy começou a praticar guitarra elétrica e ingressou na Scott Kelly Academy, onde se dedicava intensamente. Ele levava sua guitarra para todos os lugares, e sua dedicação era tanta que um de seus professores chegou a dizer para sua mãe que não tinha mais nada para ensinar ao garoto. Randy já apresentava um nível avançado e se transformara em um verdadeiro prodígio. Na adolescência, sua criatividade aflorou ainda mais. Ele queria aprender tudo sobre as bases da música e adaptá-las ao seu estilo, algo incomum para a época, quando guitarristas solistas ainda não eram tão populares no rock. Randy aproveitava isso para explorar ao máximo sua técnica. Aos 14 anos começou a tocar com seu irmão e um amigo chamado Kelly Garni, que havia conhecido na academia de música. O trio formou sua primeira banda, chamada Violet Fox, ensaiando na garagem da casa de Kelly. No entanto, a banda durou apenas 6 meses. O irmão de Randy decidiu parar de tocar bateria para se tornar vocalista, algo que não agradou muito ao jovem guitarrista. Em 1971, Randy foi a um show de rock pela primeira vez. A banda que se apresentava era Alice Cooper, e a performance impactou profundamente o jovem, que decidiu que esse era o caminho que queria seguir. Randy e Kelly continuaram tocando juntos e buscando novos integrantes para formar uma banda de rock. Assim nasceu a lendária banda Quiet Riot, em 1973, inicialmente chamada de Mac 1, mas renomeada em 1975, quando a formação ficou completa. Durante esse período, Randy trabalhava como professor de guitarra, algo que considerava essencial para continuar aprendendo. Se algum aluno trazia algo novo para a aula, ele pedia que lhe ensinasse. Quem o conheceu dizia que Randy era extremamente humilde, apaixonado pelo instrumento e incansável na prática, características que se refletiam em sua impressionante habilidade. Ele dominava diversos estilos musicais, o que o tornava um guitarrista versátil. É considerado um dos pioneiros do metal neoclássico, pois foi um dos primeiros a introduzir elementos da música clássica em solos de guitarra no heavy metal. A Quiet Riot começou a ganhar destaque em Los Angeles e Randy passou a ser visto como uma grande revelação comparado até a Eddie Van Halen. Ainda assim, nenhuma gravadora americana se interessava em assinar com a banda. O primeiro contrato veio do Japão, mas a gravadora queria um som mais comercial, o que fez com que os 2 primeiros discos não tivessem o impacto esperado. Enquanto a banda enfrentava dificuldades para decolar, Randy continuava lecionando e tocando. Durante a produção do terceiro álbum da Quiet Riot, o baixista Dana Strum sugeriu que Randy fizesse um teste para a nova banda de Ozzy Osbourne. Inicialmente, Randy não gostou da ideia. Ele não se identificava com a imagem sombria associada ao Black Sabbath. Porém, foi sua mãe quem o convenceu a tentar. Quando Randy entrou na sala para fazer sua audição, esperava encontrar uma banda completa, mas lá estava apenas Ozzy Osbourne, sentado em uma poltrona. Ozzy pediu que ele tocasse algo. Sem saber exatamente o que fazer, Randy apenas começou a aquecer os dedos na guitarra. Para sua surpresa, isso foi o suficiente para que Ozzy o contratasse imediatamente. Randy voltou para casa confuso, sem acreditar que tinha conseguido a vaga apenas por tocar por 2 minutos. Ozzy disse que ligaria em 2 semanas, algo que Randy duvidava que realmente aconteceria. Mas, no final de 1979, fez seu último show com a Quiet Riot para começar a trabalhar oficialmente com Ozzy.
Randy era extremamente perfeccionista, não se importava em gravar quantas vezes fosse preciso até que o resultado ficasse perfeito. Em 1980, gravaram o lendário álbum Blizzard of Ozz, que trouxe clássicos como Mr. Crowley e Crazy Train, conhecidos principalmente pelos solos de guitarra, hoje considerados dois dos melhores da história do rock. Os discos de Ozzy ganharam um novo brilho com a presença de Randy. Ele tinha saído de uma banda que quase não conseguia alcançar o grande público para agora tocar para multidões ao redor do mundo. Mesmo se vendo mais como um músico do que como uma estrela do rock, Randy sempre chamava a atenção pelo seu talento. Em 1980, não havia ninguém que tocasse guitarra como ele, um verdadeiro fenômeno. Muitos críticos afirmam que Randy foi o grande responsável por salvar a carreira de Ozzy Osbourne, que vivia um momento difícil após sua saída do Black Sabbath e sua luta contra o álcool e as drogas. Randy, por outro lado, era uma pessoa tranquila, totalmente longe dos vícios. Sua única dependência era tocar guitarra o máximo possível. Ele mandava fabricar guitarras sob medida, adaptadas ao seu estilo para alcançar o som que buscava. Em 1981, viajou para Londres para gravar o segundo álbum com Ozzy. Durante essa turnê, o Motorhead chegou a abrir alguns shows da banda. Apesar do sucesso, Randy não gostava de tocar músicas do Black Sabbath, algo necessário para agradar os fãs nos shows. Ele também estava cansado do ritmo pesado das turnês, do excesso de festas e do alcoolismo de Ozzy. Por isso, confidenciou que pretendia deixar a banda em breve para se dedicar ao estudo de guitarra clássica e voltar a dar aulas. No entanto, prometeu a Ozzy que gravaria mais um álbum antes de sair, algo que infelizmente não aconteceu. Em 19 de março de 1982, a tragédia aconteceu. A banda estava a caminho de um festival na Flórida e parou em uma área de descanso onde havia um pequeno aeroporto. O motorista do ônibus, que também tinha licença de piloto, mas que estava expirada, decidiu fazer um voo de passeio em uma pequena aeronave levando Randy e a maquiadora da banda. Eles começaram a sobrevoar a área e, em tom de brincadeira, o piloto fez alguns voos rasantes, passando bem baixo por cima do ônibus da banda, onde Ozzy e outros membros da equipe estavam dormindo. Porém, em uma dessas manobras, o avião perdeu o controle. A asa atingiu o teto do ônibus, fazendo a aeronave se chocar contra uma garagem próxima. O impacto foi devastador. Randy Rhoads, a maquiadora e o piloto morreram instantaneamente. As investigações revelaram que o piloto havia consumido cocaína antes do voo, o que pode ter contribuído para o acidente. Ozzy afirmou que esse foi um dos episódios mais marcantes de sua vida. Ele lembra que na noite anterior ao acidente, Randy lhe disse: "Se você continuar assim, vai acabar com a sua vida." Uma referência direta ao alcoolismo de Ozzy. Mesmo tendo partido tão jovem, aos 25 anos, Randy Rhoads se tornou uma lenda. Sua habilidade, sua dedicação e seu estilo único o colocaram entre os maiores guitarristas da história do rock e do metal. Ele foi uma inspiração para músicos como Zakk Wylde e continua influenciando gerações até hoje. E esse vídeo vai ficando por aqui, meus amigos. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no meu canal e deixe o seu comentário aí embaixo, que é de graça. E assim você vai me ajudar e eu vou ajudar você compartilhando tudo sobre o mundo do rock e heavy metal. Adeus, meus amigos, que o Deus do metal esteja convosco. Até a próxima, fui!